A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Gênesis, capítulo de número 31 e versículo de número 11 ao 13, que vai nos dizer assim: E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão está te fazendo. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus é o Deus que contempla tudo e nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada do que nós fazemos, irmãos, passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nada daquilo que fazem contra a nossa vida passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ou seja, Deus, ele contempla tudo. E Deus deixou aqui bem claro para Jacó que ele era o Deus que havia visto o que Labão estava fazendo contra Jacó, que ele era o Deus que viu quando Jacó fez um voto a ele, ou seja, tudo estava no controle do Senhor. Os olhos do Senhor estavam fitos sobre tudo o que estava acontecendo. Muitas vezes você pensa que está vivendo sua vida e Deus não está vendo os detalhes dela, e Deus está dizendo, sei tudo o que está acontecendo, mas eu tenho um tempo certo para agir. Por um momento, em uma fase na história de Jacó, ele precisou ir para a casa de Labão. Deus tinha um tempo de tratamento para Jacó. Porque quando Deus nos tira de alguns lugares, irmãos, quando Deus muda algumas rotas na nossa vida, traz algumas mudanças para a nossa história, é sinal de que ele quer trazer maturidade. É sinal de que ele quer nos preparar para vivermos as promessas dele na nossa vida. Aqui você vai observar que havia uma preparação de Deus para com Jacó. Só que o tempo desta preparação na casa de Labão havia chegado ao fim. E Deus deixou bem claro, eu não vou deixar Labão te enganar. Eu não vou deixar Labão se levantar contra você. Por isso chegou o tempo de você sair daí. É por isso que nós temos que ter, irmãos, o discernimento, a maturidade espiritual, estarmos atentos à voz de Deus e sabermos que Deus, ele tem o seu tempo para trabalhar em alguns lugares, mas nós não temos que querer perpetuar nesses lugares. Ou seja, a casa de Labão era um tempo de passagem para Jacó. Eu estou conversando com homens e mulheres de Deus, que Deus tem um tempo de passagem para você em alguns lugares. Irmãos, quem Deus tem um propósito, quem Deus tem um chamado, precisa entender que lugares aonde você passa, você está ali muitas vezes de passagem, não é para perpetuar. Tem gente que é escolhido de Deus, que Deus tem um grande propósito, mas é apegado a lugares e a pessoas, e é por isso que sofre tanto. Porque quando você é um escolhido de Deus, é uma escolhida de Deus, você tem que entender que Deus vai lhe direcionar para onde Ele quiser, no tempo que Ele quiser. E você tem que estar pronto e pronta para mudanças. Declare comigo, eu vou estar pronta para as mudanças de Deus. Eu vou estar pronto para as mudanças de Deus. Chegou um momento, uma fase que Deus disse, agora é tempo de você sair da casa de Labão. Agora é tempo de você começar a trilhar outras rotas. Deus vai começar a trazer direções para homens e mulheres que estão me ouvindo agora. E Deus está dizendo, não tenha medo. Declare comigo, eu não vou temer as novas direções de Deus. Eu não vou temer as novas direções de Deus. Você vai observar, irmãos, que Deus, ele se apresenta aqui para Jacó em sonho. E ele diz para ele, vejo tudo o que Labão está te fazendo. Ou seja, estou a par da situação. Quando o anjo do Senhor aparece para Jacó aqui em sonho, ele deixa bem claro, eu sei tudo o que está acontecendo. Eu estou vendo tudo. E hoje Deus diz para você, eu estou vendo tudo. Eu estou vendo que você está em alguns lugares que pessoas não têm valorizado a sua presença. Eu estou vendo que você está em alguns lugares que pessoas têm tentado te enganar.
Eu estou vendo que você está em alguns lugares, que você tem passado dificuldades, necessidades. Eu estou vendo tudo. O anjo do Senhor deixa bem claro aqui para Jacó: eu estou a par da situação. E hoje Deus me trouxe aqui para lhe dizer: estou a par de tudo que você está passando. Sei muito bem, de maneira detalhada, o que você está vivendo. Aí Deus se apresenta aqui para Jacó de maneira extraordinária. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. O Deus que se colocou ao teu lado em Betel. O Deus que te deu uma visão de uma escada onde anjos subiam e desciam por ela. É este Deus que está falando contigo. Deus está dizendo: se prepare, porque o Deus Todo-Poderoso vai se apresentar para você e vai te dar novas direções e você não vai ter sombra de dúvidas. Declare comigo: eu creio que Deus vai me dar novas direções e eu não vou ter dúvida que é Ele. Eu creio que Deus vai me dar novas direções e eu não vou ter dúvida que é Ele. Gênesis capítulo de número 28 e versículo de número 10 ao 13 vai nos dizer assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Deus, quando ele fala aqui com Jacó, para que ele saia da casa de Labão, ele lembra Jacó: Jacó, eu sou o Deus que me apresentei para você em Betel. Eu sou o Deus que te deu uma experiência extraordinária. Eu sou o Deus que disse que estaria contigo aonde você estivesse, que te guardaria e te faria retornar à terra. Então chegou o tempo do retorno. Rabaia Candarastu Rabaia. Por isso que eu falei que aqueles que Deus tem um propósito não pode se apegar a lugares, a pessoas, porque se você se apegar, você acaba sofrendo. Você vai observar que muitas vezes os patriarcas precisaram aqui peregrinar. Eles não poderiam se apegar a lugares e às pessoas. Por quê? Porque Deus tinha propósitos para a vida deles em diferentes lugares. E assim é na sua vida. Tem momentos que você vai estar em uma empresa. Daqui a pouco o contrato acaba, alguém te coloca para fora e você daqui a pouco já está em outra. Tem momentos que você vai estar morando em um lugar, daqui a pouco Deus já te leva para outra cidade, para outro estado, para outro bairro e você não entende. Tem momentos que você vai estar em uma igreja, daqui a pouco Deus vai dizer: ó, chegou o tempo de você mudar porque eu tenho obra contigo em outro lugar, estou precisando de você. Irmãos, quem Deus tem um propósito, precisa estar preparado e preparada para mudanças. Declare comigo: eu vou estar preparada para as mudanças de Deus. Eu vou estar preparado para as mudanças de Deus. Não fique relutando quando Deus disser para você: é o tempo de sair, você tem que sair. Quando ele disser para você: é o tempo de permanecer, pois você tem que permanecer. Você tem que fazer como Deus te direcionar. Por quê? Tem pessoas que Deus tem um propósito, como ele tinha um propósito na história de Jacó. E ele disse para você: os meus propósitos só acontecerão se você estiver no centro da minha vontade. Se você estiver vivendo aquilo que eu designei para sua vida. Não adianta, irmãos, termos grandes propósitos de Deus na nossa vida e não estarmos no centro da vontade dele. E não obedecermos às ordens do Senhor. Não adianta. Porque tem muita gente que tem promessa de Deus extraordinária. Tem muita gente que Deus já falou que vai fazer coisas sobrenaturais na sua vida. Mas na sua história está faltando obediência. Por quê? Porque você não quer sair. Porque você não quer obedecer. Porque você não quer fazer o que Deus te mandou, ir para onde Ele te mandou e fazer o que Ele te mandou. Irmãos, ter promessa sem obediência não é válido. Por quê? Porque as promessas, elas não vão se cumprir onde não houver obediência. Então nós precisamos estar preparados. Para quê, irmão? Para obedecermos as ordens do Senhor, mesmo que a gente não entenda. Tem momentos que nós não vamos entender, mas precisamos obedecer. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. O próprio Deus deixou bem claro aqui para ele, para Jacó, que Deus era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaque, que agora estava se apresentando para Jacó, e a partir deste momento também seria o Deus de Jacó.
Deus se coloca ao lado dele para não haver sombras de dúvida de que ele era um escolhido. Deus está se colocando ao seu lado e ele está dizendo para você: você é uma escolha minha. Eu sou Deus que te protejo, que te guardo, que te ajudo, que te sustento e que digo para você: esteja sensível à minha voz, porque eu tenho mudanças para trazer para sua história e você precisa estar aonde eu, o Senhor, designei para sua vida. Irmãos, para vivermos grandes projetos, precisamos estar preparados para grandes mudanças de Deus. Versículo de número 15. Gênesis 28:15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Ou seja, Jacó tinha uma proteção de Deus. Mesmo ele estando na casa de Labão, mesmo quando tudo parecia desfavorável, Deus deixou bem claro: eu vou estar com você onde você estiver. E te farei voltar a esta terra. Olha só Deus dizendo: eu vou trazer você de volta, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Eu vou estar com você no tempo que você vai precisar peregrinar, no tempo que você vai precisar estar na casa de Labão, mas eu, o Senhor, te trarei de volta. Então, quando Deus se apresenta para Jacó, em Gênesis 31, versículo de número 13, e manda ele retornar para a terra dos pais dele, é Deus dizendo para ele: aquela promessa, aquela palavra lá atrás que eu falei, chegou o tempo do cumprimento dela, porque Deus vela sobre a palavra dele para cumprir, irmãos. Deus não deixou a Jacó, Deus não desamparou a ele. E aqui nós observamos de maneira muito clara que havia chegado o tempo dele se levantar e fazer o que Deus estava designando: sair daquela terra e voltar para a terra da parentela dele. Você entende quantas mudanças precisaram acontecer na história do patriarca? Quantas vezes Deus mudou? Olhe para a história de Abraão que você também vai ver isso. Olhe para a história de Isaac que você também vai ver. Houve mudanças na história desses homens. E nós que servimos a Deus, irmãos, que estamos debaixo de uma palavra, de uma obediência, precisamos entender que não dá para a gente perpetuar em lugares que Deus não nos quer. A casa de Labão era um tempo, era maturidade, era aprendizado. Deus, ele estava preparando Jacó para algo grande. Deus está preparando homens e mulheres aqui para algo grande. E ele está dizendo para você: você não pode, meu filho, você não pode, minha filha, ser apegado a lugares, a pessoas, porque senão você não vive o novo de Deus. Tem gente, irmãos, que vive naquela mesmice. Tem pessoas que não saem do lugar de onde nasceu. Tem pessoas que não saem da rua, não saem da casa, é aquilo ali a vida toda. Mas tem pessoas que Deus não quer, irmãos. Tem pessoas que Deus, ele vai soprar você para um lado, ele vai soprar você para o outro, ele vai te levar para outro lugar. E você precisa estar preparado e preparada para mudanças. Porque quando o propósito é de Deus, quem dita as regras é ele. Quando o propósito é de Deus, quem traz as direções é ele. Então, agora o que era que Jacó precisava fazer aqui? Acreditar na palavra, crer que Deus estava com ele e obedecer, porque não adianta nada ouvir a direção de Deus, Deus mandar a gente tomar uma atitude, Deus nos dá uma direção, falar conosco de maneira clara, como ele falou aqui com Jacó, e a gente não tomar a direção. Hoje Deus diz para você: trarei novas direções para você, mas esteja sensível para obedecer. Esteja sensível para fazer o que eu te mando, porque tem gente que Deus fala, confirma e testifica e ainda teima. E não dá, irmãos, para nós teimarmos na casa de Labão. Porque se Jacó teimasse na casa de Labão, algo pior poderia acontecer com ele. Labão só não tocou em Jacó porque Deus o protegeu. Observe bem isso. Porque a Bíblia vai deixar bem claro que os olhos dos filhos de Labão já não eram mais o mesmo com Jacó. O olhar deles já não era bom. Você vai ver aqui, ó, versículo de número 1, Gênesis 31, 1. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai. E do que era de nosso pai, juntou ele toda esta riqueza. Versículo 2. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Ou seja, tudo estava se fechando. Quando Deus também quer que a gente saia de algum lugar, irmãos, tudo vai começar a se fechar.
Você vai ver semblantes de pessoas que eram bons para você não sendo mais. Deus permitindo alguma adversidade, algum problema. É para que você saia da zona de conforto. A casa de Labão aqui, para Jacó, era a zona de conforto. Jacó estava enriquecendo, Jacó estava crescendo, estava amadurecendo, só que ele tinha que entender que era um tempo e o tempo estava findando. E hoje Deus diz para você, o seu tempo está findando em alguns lugares. Tem pessoas, não é todo mundo não, mas tem gente que está me ouvindo agora que não vai tardar de viver mudanças. Porque Deus disse para você, a casa de Labão foi um período. Eu tenho algo para fazer com você em outro lugar e eu vou te levar para onde eu quero. Declare comigo, eu vou estar disponível para que Deus me leve para onde Ele quiser. Eu vou estar disponível para que Deus me leve para onde Ele quiser. Não é fácil não, viu, irmãos? Mas saiba de uma coisa, se você estiver no centro da vontade de Deus, a bênção de Deus está sobre você. E se a bênção de Deus está sobre você, você não tem que temer a nada nem a ninguém. Porque o Senhor vai à tua frente. Se Ele te mandar ir, vai sem medo. Porque Ele estará contigo. Deus estava com Jacó. E a instrução vinha de Deus. Quando a instrução vem de Deus, nós não devemos temer. Nós só precisamos confiar. Hoje Deus diz para você, não é tempo de temer, é tempo de confiar. É tempo de ter a certeza e a convicção de que Deus, Ele está no controle de tudo e que Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Esteja preparado, esteja preparada para novas mudanças que acontecerão na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio que da mesma forma, Senhor, que Jacó foi obediente à Tua ordem, os Teus filhos também serão. Pai, eu creio que o Senhor vai falar com os Teus filhos como o Senhor falou com Jacó de maneira detalhada, mostrando qual era a Tua vontade para a vida dele. Que os Teus filhos estejam preparados para a mudança, compreendendo, Pai, que tem lugares que nós passamos, tem lugares que é somente uma passagem, um tempo na nossa vida, um aprendizado, mas depois o Senhor vai nos tirar deles, Pai, para que os Teus propósitos possam acontecer na nossa vida. Senhor, eu sei que homens e mulheres que estão me ouvindo agora viverão mudanças e eles precisam entender, Pai, os que são escolhidos por Ti para grandes propósitos não escolhem um caminho que devem trilhar, mas é o Senhor quem direciona. Eu te peço agora, vai direcionando os nossos passos, vai nos mostrando quais são as Tuas direções para a nossa vida, vai tirando todo o medo, todo o temor, para que possamos obedecer a Tua voz, Pai, como Jacó obedeceu, e para que o Teu nome seja glorificado, e para que haja cumprimento de promessa na nossa vida, porque tem promessas que só vão se cumprir na nossa história se estivermos no centro da Tua vontade, aonde o Senhor designar para a nossa vida, mesmo que sejam lugares, Pai, que a gente não compreenda. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão Te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são Teus, Jesus. São ovelhas do Teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu Te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui nos comentários de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os Teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do Teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a Tua vontade e o Teu querer, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de Teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu Te peço e Te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém.
O nosso Deus, ele tem direções que muitas vezes nós não vamos entender. Mas aqueles que Deus tem um propósito, precisam compreender que as direções são dele. Se Deus lhe direcionar, vai, você precisa ir. Quando ele te disser permaneça, você fica. Mas quando ele também te disser saia, você precisa sair. Porque Deus, ele sabe quais são os melhores caminhos para a nossa vida. Ele sabe quais são as melhores rotas, as melhores direções. O que nos cabe, irmãos, é obedecermos as ordens do nosso Deus como Jacó. Se você quer viver grandes propósitos de Deus, esteja sensível à voz do Espírito Santo, que vai direcionar os seus passos e vai lhe mostrar o que você deve fazer. Lembre-se de uma coisa: quem age com medo, quem não tem coragem de viver os propósitos de Deus, não consegue viver o novo. Tem pessoas que vivem na mesmice porque tem medo de ousar no que Deus está mandando fazer. E hoje Deus diz para você: não tenha medo, pois eu estarei contigo. O mesmo Deus que esteve com Jacó é o Deus que estará contigo nas mudanças que ele designar para a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo. Declare amém.